Queria mais uma vez louvar ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de compartilhar a Sua palavra e de trazer aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Quero também agradecer ao pessoal que nos assiste pela internet, dizer que seria importante. Ontem eu encontrei um irmão no aeroporto e ele meio que cumprimentou. Eu não vi, mas cumprimentou a Lili na hora. E a Lili não sabia ao certo como lidar ali com a situação, não sabia se era com ela, se não era. E de repente o irmão veio e me abraçou, falou: "Oi, pastor". Aí eu falei: "Oi, tudo bom?" Aí você já fica, né? Daquele, tudo bom, né, querido? E ele falou assim: "Ó, eu sou membro lá da primeira, eu vou lá há 15 anos. Só que ultimamente eu tenho ficado muito na internet, eu assisto muito pela internet e tal. E eu sei que a internet é uma bênção realmente, mas quando vocês puderem estar aqui também é bom abraçá-los, é bom vê-los, é bom conhecê-los, né? E, enfim, eu queria agradecer a vocês e pedir que o Senhor os abençoe nesta noite. Bom, o encargo no meu coração nesta noite é pensar um pouco sobre o testemunho da igreja, porque nós ouvimos falar de tantos péssimos testemunhos nos cristãos. Eu estava conversando com uma conhecida minha, que ela é médica veterinária, e ela estava falando que quando alguém tem uma pessoa que é funcionária dela no consultório, e que ela é cristã, mas quando vem alguém da igreja desta irmã fazer qualquer tipo de serviço lá no consultório dela, a funcionária já avisa, fala: "Ó, doutora, este fulano é lá da minha comunidade". Aí ela já fala assim: "Então pede pagamento antecipado". Porque ela foi aprendendo no decorrer dos dias que a coisa era meio complicada. Aquele grupo de pessoas ficou identificado dessa maneira. E a pergunta é: por que isso acontece? Por que o testemunho da igreja hoje é tão complicado? Por que nós vemos tantas coisas erradas hoje, atreladas ou associadas à igreja cristã? Isto chega a doer meu coração. E na quinta-feira aqui, no culto que acontece entre meio-dia e 15 para 1, eu vi que uma irmã levantou uma oração, e aquilo era do Espírito de Deus. E ela dizia mais ou menos o seguinte: "Senhor, tem misericórdia, porque estão lameando o seu santo nome. Porque de alguma maneira as pessoas têm dado mau testemunho acerca da fé, acerca de Deus. E como isso se dá? E às vezes chega um, chega outro. E há um tempo atrás alguém me procurou no sentido de dizer assim: "Pastor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre pecado". Então a intenção do nosso coração nesta noite é tratar um pouquinho desse tema, falar sobre pecado. E eu percebi que talvez a intenção era que, diante de tantas coisas que chegam aos nossos ouvidos, na nossa comunidade, e que de alguma maneira traz um certo constrangimento, ou uma certa preocupação com os pecados que nós ouvimos sendo cometidos no nosso meio. E eu fiquei pensando então nisso, né? Como seria? A expectativa talvez do coração seria mais ou menos a seguinte: que um bom pito pastoral, de repente, pudesse fazer com que estes pecados diminuíssem no nosso meio. Um bom pito pastoral, uma boa chamada de atenção, dizendo: "Peraí, que negócio é esse? Que bagunça é essa?" Pudesse trazer à consciência de cada um aqui o fato de que ele precisa, em alguns aspectos, mudar o seu comportamento de maneira a dar testemunho de Cristo. E eu fiquei pensando: será que esta é a ferramenta apropriada que Deus deixou? Um pecador dizer para vários pecadores para não pecar?
Será que é isto? Será que é realmente isto? E eu fiquei pensando na frase do velho Purim, essa frase que nós já ouvimos muitas vezes aqui na nossa comunidade, que nós saímos do catolicismo, mas o catolicismo não saiu de nós. Por quê? Porque durante muito tempo, no período da cristandade, na época das cruzadas, foi instituído uma comissão, foi instituído a Santa Inquisição, que tinha como propósito do clero cercear, acabar, coibir o pecado na sociedade. O José Comblan escreve muito sobre isso, e ele diz que era a preocupação do clero, era a preocupação dos líderes da igreja, através daquela ação drástica, promover pela intimidação, pela bronca, pela força, uma diminuição do pecado e uma promoção da ordem social. Desejavam no seu coração não descansar enquanto não eliminasse o pecado da cristandade. E eu fico pensando, que medida mais drástica do que queimar um pecador numa fogueira eu poderia tomar nesta noite para que de alguma maneira as pessoas da nossa comunidade, eu como pastor diante de uma igreja, pudesse então promover uma diminuição dos pecados, ou algo que comunicasse que pelas suas ações um testemunho adequado de Cristo. Então, quando eu comecei a pensar um pouco nisto, eu comecei a pensar, não, realmente, nós precisamos de um ensino sobre pecado. Se os irmãos tiverem mais uma aí, pode trazer. Nós precisamos entender o que é pecado, e nós precisamos entender o que Deus nos ensina acerca de pecado, e o que a palavra de Deus ensina acerca do pecado. E para isto, eu gostaria de ir com os irmãos a Gênesis, capítulo 1. Versículo 26 e 27. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 3, versículos de 1 a 7. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus.
coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Santo Espírito, esta é a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho lhe pedir que o Senhor venha trazer revelação da tua palavra a cada um de nós. Peço que o Senhor glorifique o teu nome nesta noite. Mais uma vez eu clamo por salvação nesta noite, Senhor. Clamo por edificação do corpo de Cristo. Clamo para que o Senhor em tudo seja honrado e glorificado nesta noite, Senhor. Dá-nos a graça, a intrepidez, a coragem, a ousadia, Senhor, para proclamar a sua palavra, Senhor. E dá-nos a graça de que essa tua palavra venha tocar em cada coração aqui e venha trazer vida, Senhor, para a glória do teu próprio nome. É em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Amém. Bom, antes de a gente pensar um pouco sobre a realidade do pecado na história do homem, a partir da narrativa bíblica, nós precisamos pensar um pouquinho antes disso. A palavra de Deus vai dizer que havia como que uma reunião cósmica da Trindade. O texto vai dizer ali no original de Elohim, como se a Trindade Santa estivesse reunida com um desejo específico, com um desejo ímpar, criar uma criatura que seria algo fantástico diante de toda a criação, algo que seria esplendoroso, tendo em vista a maneira como essa criatura seria criada, a maneira como esta criatura iria representar Deus na criação. E diante de uma questão, ou antecipando-se a ela, surge a resposta que diz assim: façamos o homem. Mas de que maneira nós vamos fazer o homem? Como nós pensamos em fazer o homem? O que vai trazer ao homem esta qualificação, esta distinção diante de toda a criação? O Gilbert Chesterton fala disso no livro dele, O Homem Eterno, que o homem, quando a gente vai comparar com o resto da criação, ele é um ET, porque ele é tão distinto do resto da criação, a sua capacidade criativa, a sua capacidade de interagir com as circunstâncias, a sua consciência de si. O que é o homem, o salmista vai perguntar no Salmo 8. Quando Deus então se propõe a criar um ser que fosse distinto diante de toda a criação, a maneira de distingui-lo é fazê-lo à sua imagem, conforme a sua semelhança, e domine ele sobre tudo que Deus criou. Você já imaginou isto? Que esta é a ideia de Deus para mim e para você? Que Deus nos criou de uma maneira especial, que você foi criado, pensado por Deus, para que você expressasse Deus, seu caráter, seu governo e seu jeito. Este era o ideal de Deus com relação ao homem, mas isso implica em algumas questões, que nós podemos até ficar aqui meses tratando simplesmente sobre este versículo. Ele traz várias diretrizes para que a gente possa estudar o que significa então ser criado à imagem e à semelhança de Deus. Mas eu queria trabalhar apenas com duas aqui. A primeira questão que surge para nós, de um Deus criar-nos à sua imagem e à sua semelhança, fala da nossa pessoalidade e fala da nossa liberdade. A primeira questão que surge é que Deus, para nos criar e para ter relacionamento conosco, e para imprimir a sua imagem, para imprimir o seu jeito e conceder ao homem o governo que é de Deus, domine ele sobre tudo. Eu falo tudo, gente, porque isso aqui é ampliado lá no Salmo 8. Lá no Salmo 8, o salmista amplia isto para todas as obras dos dedos de Deus, para todas as obras das mãos de Deus, e isto inclui o cosmos inteiro. E isso se cumpre em Jesus Cristo, porque hoje um homem governa o cosmos inteiro. Agora, pense comigo. Criar um ser pessoal, com consciência de si, dá a ele distinções. Ele tem preferências, gostos, ele tem o seu jeito de ver.
Mas não adianta você ter preferências e gostos se você não tiver liberdade para exercê-los. E Deus fica impedido de criar alguém à sua imagem, à sua semelhança, a não ser que este alguém seja livre. Então Deus precisa de duas qualificações para este ser. Primeiro, que ele seja um ser pessoal, como Deus é pessoal. E segundo, que ele seja um ser livre, porque Deus é livre. Caso contrário, ele não terá a expressão da imagem e da semelhança de Deus. Deus não poderá se relacionar com ele, porque não existe relação entre desiguais. O grande problema da criação do homem, antes da criação da mulher, é que Adão não tinha ninguém para se relacionar de uma maneira idônea, de uma maneira que fosse correspondente ao que ele era. Ele não tinha como se relacionar com o cavalo. Nós podemos amar os bichos, podemos abraçar, tem muita gente que chama de filhinho até, e aquela coisa toda. Porém, jamais poderá haver uma relação satisfatória entre desiguais. E Deus já nos dá uma pista do que ele pretendia com a criação do homem. Porque afinal de contas, a quem, de maneira mais óbvia, você gostaria de dar a sua imagem, o seu jeito e conceder o governo da sua vida ou das suas coisas? Filho. Muito bom. Isso dá uma pista que talvez o que Deus queria conosco era fazer do ser humano filhos e filhas. E isso nós já percebemos lá na criação. Na maneira como Deus nos criou. Que Deus estava mal intencionado, no bom sentido. Que Deus estava querendo fazer do homem filho. Mas não é possível um ser livre se ele não puder expressar a sua vontade. Então acontece aquilo que Deus diz: querido, de todas as árvores dos jardins comerás livremente. De quantas árvores? De todas. Exceto. Quando entra o exceto, é a opção que Deus dá ao homem de contrariar a Deus, de manifestar uma via onde ele possa dizer: olha, eu tenho opção, eu não tenho só uma via a seguir, eu tenho uma outra via a tomar. E esta opção é a árvore, que árvore é? Que árvore é? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o que Deus diz? Não come dela por quê? Porque certamente morrerás. Deus falou assim: não come dela que eu te mato? O que ele falou? É um aviso. A religião vai distorcendo, porque o Deus da religião ele é um Deus vingativo. Não sei se você sabe, no Deus da religião, se você errar, ele está doidinho para você errar, para ele dar um croque na sua cabeça. Ele está doidinho para soltar um raio em você. Então a religião vai e inverte. Parece que Deus está dizendo assim: ó, não come que você comeu, eu te mato. Não, Deus está avisando, um aviso de amor. Não é possível você ser um ser livre se você não tiver escolha. Você imaginou que o que Deus fez foi colocar diante do homem, dizer assim: ó querido, este copo aqui é água pura, este copo aqui é água com veneno, tá? Fica à vontade. O que você quiser beber, fique à vontade. Ora, se a intenção era impedir o pecado, quem melhor do que Deus poderia ter impedido o pecado? Quem? Acho que não. Ninguém. O que aconteceu quando o homem então tomou e escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal? O que fez Deus com a árvore da vida? A protegeu. Ué, por que Deus não cercou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque antes do homem tomar, Deus não ficou igual um pitbull em cima dele, dizendo: ó, você não vai para lá, você não faz isso, rapaz, você não pode fazer.
Por que Deus não colocou lá os querubins lá cercando? Ele é livre. Porque, meus amados, Deus veio libertar. Deus quer um ser livre. E toda a falta de liberdade tira de qualquer um a verdade do que ele faz. Se você é obrigado a fazer algo, aquilo que você faz não tem nenhum sentido de verdade. Nem entre as relações humanas e muito menos diante de Deus. Mas o que nós propomos como via de regra para a solução dos pecados cometidos no meio da cristandade ou no nosso meio? O que nós propomos via de regra é um cerceamento, é uma vigilância, é o pito, é o cuidado, a vigilância pastoral como aquilo que vai impedir o pecado. Olha, gente, isto já foi feito, não funcionou e não funcionará. Às vezes eu sinto assim, que como pregador do evangelho, da graça de Deus, parece que eu chego assim e digo aqui, ó, queridos, fiquem à vontade daqui para frente, porque é a graça. Cristo pagou por todos os seus pecados, portanto, adulterem tranquilamente. Fiquem felizes em adulterar, porque não terá mais problemas. Afinal de contas, Deus pagou pelo seu pecado. Querido, minta, seja infiel nos seus negócios. Querido, minta bastante. Ame o dinheiro mais do que a própria vida, querido, porque afinal de contas, Deus já pagou pelo seu pecado. Querido, fique à vontade, porque agora é a graça. Porque agora a graça está reinando, aonde abundou o pecado, superabundou. Relaxa, vá viver o seu pecado plenamente agora feliz, porque é para isso que Jesus veio, para que você continue no seu pecado tranquilamente. Sabe a impressão que eu tenho como pregador da graça, ou do evangelho da graça, é que eu falo isso aqui na frente, ou que alguém fala isso aqui na frente. Agora, vamos inverter esse processo? E se eu chegar aqui dizendo para você o seguinte: meu querido, não adultere. Se você adulterar, você vai para o inferno. Se você roubar, você irá para o inferno e queimará lá, e Deus te colocará lá para a eternidade. Isto evitará o seu pecado? Sim ou não? Adianta. Eu vou dar um textinho aqui do José Comblan. Vocês me dão licença? Na cristandade, o clero e a hierarquia acham-se investidos da missão de defender a ordem das ideias. Vamos ver se é isso que eu quero ler. Não é isso não. Aqui, ó, achei. Já atuava durante toda a Idade Média na resistência oposta aos místicos e aos movimentos místicos, que eram exatamente os representantes do Evangelho Paulino e Joanino na igreja. A carta escreve-se numa longa tradição e fornece o mais completo intento de justificar o esvaziamento do Evangelho Paulino e o retorno à mentalidade judaica ou grega, que era justamente o que Paulo denunciava, quando o novo catecismo, simplesmente, desconhece o Evangelho de São Paulo, maneira mais cômoda de se resolver o problema. Claro que Paulo não quer dizer que o que era proibido pela lei agora é permitido. São Paulo não defende que não tem mais importância matar, roubar, cometer adultério. Tomada em seu conteúdo material, a lei é santa, e santo, justo e bom o preceito. Mas se o ladrão só se abstém de roubar porque há uma lei que proíbe, pouco se conseguiu além de um aumento na ordem social. Porém, a humanidade não foi criada tão somente para haver mais ordem social. Se todos os homens fossem totalmente submissos à lei, seria muito pouco, porque a finalidade do ser humano não é obedecer à lei, mas ser livre. Isto é, plenamente humano,
capaz de agir por amor e não por temor. E a igreja não tem por finalidade assegurar a tranquilidade pública na ordem, e sim anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Por outro lado, não adianta proclamar e repetir a lei, porque os homens de qualquer maneira desobedecem. Pela lei não se consegue esta obediência tão anelada. Adianta. Vamos para Romanos 7. Do 1. Não. Vamos do 1 não. Do 5. Romanos 7, do 5 até o 16. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que em mim habita. Bom, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo sobre uma relação de lei. Como funciona a lei com o pecador? Ele está dizendo assim, ó, não havendo a lei, o meu pecado está lá, sossegadinho, quietinho, bonitinho. Vamos traduzir isso para o português? Só que é o seguinte, quando alguém diz, ou quando alguém traz a lei, o pecado que habita em mim se oportuniza da lei e vem operar em mim todo o desejo de quebrantar a lei. Dá para entender isso? O pecado é igual um cavalo selado. O pecado está lá quietinho. Funciona mais ou menos o seguinte, querido, o cara está lá tranquilo na vida, tocando a vida embora, de repente alguém fala para ele assim, querido, você não deve olhar para sua vizinha. Daí ele fala, mas que vizinha? Que vizinha você está falando? A da direita ou da esquerda? Nenhuma das duas.
Mas por que não? Pode que... Aí ele olha. Aí lá a vizinha está lá, lavando a calçada, lavando o carro, sei lá, qualquer coisa. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Enquanto não havia lei, o meu pecado estava morto. Sobrevindo o preceito da lei, reviveu o meu pecado e eu morri. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência. De modo, meus amados, que se eu, como um pastor, ou qualquer um, chegar diante de você e promulgar uma lei, para que você deixe de fazer coisas que são erradas, porque é uma lei que o impede, porque isso não agrada a Deus, o que eu vou estar fazendo neste momento é um atentado contra a sua pessoa. Eu vou estar sendo um instrumento do pecado no sentido de favorecer em você e dar ferramentas para que o pecado possa atuar na sua vida. Porque a lei suscita. O que a palavra de Deus diz? Que a força do pecado é o quê? A gente canta aqui, o Bill gosta de cantar essa, né, Bill? Ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Não é isto? Meus amados, o que é pecado? Por que o Senhor avisou para Adão não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque ele morreria. Porque ele morreria. O problema do pecado é que o pecado produz morte na minha e na sua vida. Enquanto nós não entendermos, e sabe o que é? A essência do pecado é incredulidade. Quando a serpente vai falar com a mulher, ela diz, é assim que Deus diz? Não, isso não vai acontecer não. Sabe o que é o problema? É que Deus sabe que no dia em que você comer, vai abrir os seus olhos, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Sabe o que é para nós? A nossa incredulidade em relação ao que é pecado. O problema é que o pecado vai matar você, vai me matar. O problema é que o pecado produz morte. O problema não é outro. E o problema é que Deus te criou para a vida. O problema é que Deus ama você. O pecado só é um problema para Deus porque Deus nos ama. Ele não abriu mão de criar o homem livre, mesmo sabendo que teria que arcar com a responsabilidade de uma ação contrária do homem a si, com uma ação que pudesse promover a morte. Ele sabia que o homem ia entrar num buraco, que o homem não teria como sair, mas ainda assim Deus dispôs na mão do homem, criou o homem livre, porque Deus não quer fazer de mim e de você escravo. Deus quer que você tenha consciência, e Deus quer que você, pela fé, entenda que Deus ama você, e que a instrução que Ele te dá é uma instrução de amor, é uma instrução que visa promover a sua vida. Mas parece que o pecado continua sendo sedutor, por quê? Porque nós damos ouvidos à voz do inimigo das nossas almas, que fala que o nosso Deus é mentiroso, e que o pecado é bom. O pecado não é bom, ele pode ser no máximo gostoso, mas ele vai matar você. O problema do pecado, meus amados, é que ele mata você. É só por isso que Deus não quer que você peque. Eu já falei isso aqui, se o pecado promovesse vida, se cheirar cocaína fizesse bem para o coração, você poderia cheirar cocaína à vontade. O problema é que o pecado vai matar você. Agora, como muitas vezes nós temos uma perspectiva de Deus religiosa, e Deus, o Deus da religião é um cara que não merece confiança. Na realidade, o pecado é uma coisa boa, sim. O problema é que Deus não quer, porque Ele quer ficar só para Ele esse negócio. Então nós achamos que a instrução da palavra de Deus se torna, ela cresce como um volume assim no nosso corpo. Mas por que eu não posso? Você não pode porque Deus ama você e isso mata você. Não é por outra coisa. Você se consegue enxergar como amado de Deus? Você conhece Deus como um pai que te ama? Sim. Então, se o seu pai que te ama chega para você e diz assim, filho, ó, não toma nesse copo, que esse copo aqui tem veneno. Bebe essa aguinha que está pura aqui, tá? É o que ele fala lá em Deuteronômio 30. 2 caminhos estão postos diante de vós, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida, filho. Bebe essa aguinha aqui.
Você pode fazer o que você quiser, mas não faça nada que vai te matar, porque eu amo você. Come da árvore da vida, para que eu possa ser um com você, para que nós possamos ser um. Filho, bebe essa água, mas não faz nada que vai produzir morte na sua vida. Quantas pessoas estão matando as pessoas, estão morrendo, porque diante do pecado simplesmente se dobram e dizem, sim, Senhor. Não creem que há uma libertação do pecado, e acham ainda o pecado sedutor, porque ainda pensam que Deus é um mentiroso. Mas o problema do pecado é a nossa incredulidade. Paulo está dizendo aqui, não adianta você promulgar uma lei, não adianta você falar para as pessoas não fazerem. Se elas estiverem sustentadas nisso, elas irão fazer. Aliás, você estará promovendo isso no coração delas. O sonho do nosso coração talvez seja uma igreja cheia de fariseus que cumprem bem os seus papéis sociais, que cumprem bem a sua moral, que cumprem bem o seu papel na religião. Estou com saudade do seu, irmão. Eu ia te ligar. Que cumprem bem, sabe? Que são modelinhos. Tem gente que paga de crentinho, sabe? Quer ser reconhecido como crente, quer ser reconhecido como tal, como um homem de moral, como um homem bem-sucedido, um homem abençoado. Meu irmão, nós temos sofrido uma crítica aqui com relação a este púlpito, que diz assim, você prega muito sobre novo nascimento, você prega muito sobre a graça, sobre a cruz, inclusão. Eu tenho repensado essa questão, talvez nós precisamos pregar mais sobre novo nascimento. Porque você sabe o que é ser nascido de novo? Ora, pecador nós já nascemos, meus irmãos. Desde que Adão pecou lá, todo mundo nasceu pecador nesse mundo. Vai ver o capítulo 5 de Romanos. Nós nascemos pecadores. Ora, se eu nasço de novo, é para uma nova realidade. Certo ou errado? Mas a figura não nasce de novo. Ela simplesmente conhece a doutrina do novo nascimento. Ela não morreu. Ela não ressuscitou. Por isso ela administra o seu pecado. Até onde eu posso ir no meu pecado e continuar sendo crente? Até onde eu posso administrar o meu pecado e continuar sendo membro da primeira igreja batista, sem que isso escandalize muito os meus irmãos? Meus amados, quantos de nós sentem no íntimo, porque Cristo veio fazer morada em você, o desespero de olhar para uma realidade e dizer assim, eu quero fazer o bem, eu só não tenho como realizar esse troço, mas eu quero fazer o bem. E ao invés disso, diz, eu não sou tão pecador assim. Afinal de contas, eu dou meu dízimo. Afinal de contas, eu crio bem os meus filhos, eu educo bem os meus filhos, dou boa escola, faço ele na igreja. Meu querido, naquele dia, Deus vai olhar para dentro do seu coração e vai buscar uma coisa só. Ele vai buscar o penhor. Ele vai buscar o Espírito dele dentro de você. E se você não tiver esse penhor, eu quero dizer para você que ele vai, infelizmente, olhar para você e dizer assim, eu não te conheço. Você pode dizer para ele, mas Senhor, em teu nome, Senhor, eu não fiz prodígios. Em teu nome não profetizamos. Em teu nome não expulsamos nós demônios, não fizemos cura. Em verdade vos digo, querido, eu não sei quem você é. Por isso, meu amado, se você não nasceu de novo, se o anseio do seu coração não é pelas coisas do alto, saiba de uma coisa, Deus não se satisfará com a sua conduta moral. Se o Espírito de Deus não habita em você, você está perdido. Clame a Deus misericórdia, para que Ele revele no seu coração que a única maneira de Ele tratar com você é pôr um fim em você. É matar você e fazer de você uma nova criatura. Sabe a única coisa que a lei tem para contar? Com o braço do homem. Ela diz para você, não faz.
E depende de você para não fazer. Sabe o que acontece quando você não faz? O pecado te abraça por trás. Porque você não fez, você se acha melhor que os demais homens. Você fica escandalizado com o que você escuta dos seus irmãos. Porque talvez você não está se enxergando. Você é um pecador e carece da graça e da misericórdia de Deus, como todos nós. Deus encerrou a todos debaixo do pecado para usar do quê? Misericórdia para conosco. Mas sabe o que nos falta? Nos falta aquilo que Romanos 5:1 vai dizer. Vamos lá. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado, pois, pela fé. Justificados, pois, pela fé. Sabe por que o testemunho da igreja é tão fraco? Porque nós insistimos em contar conosco e averiguamos a nossa capacidade de desempenho em relação às exigências da nossa religião. Não andamos por fé. Sabe o que é fé? É você para olhar para você e ver que não passa de um pecador miserável, que não tem outra coisa a fazer a não ser pecar, mas que tem uma palavra de Deus que diz para você que se você estiver em Cristo, você morreu e nasceu de novo para uma nova vida. Que se você estiver em Cristo, você é uma nova criatura. Mas eu olho para mim e não vejo, eu sei que em mim isto é na minha carne, não habita bem algum, com efeito querer o bem está em mim. Eu só não sei realizar esse troço. Cristo é tudo em todos. É andar por fé. É você olhar para você e ver o desejo contrário, o desejo que é pecado. Mas dizer, e dar nome ao pecado, dizer, Senhor, isso aqui é pecado. Eu não quero fazer isso, mas a minha carne quer. Eu não tenho como lutar com isso aí não. Ou Senhor, manifesta a vida do teu filho em mim, porque a tua palavra diz que ele é a minha vida. Ou o barco vai correr para onde tem que correr. O rio corre para o mar, meu amigo. Fora disso é mentira. Toda boa aparência na carne é mentira. Se você vir para mim com o seu arzinho de crente maravilhoso, eu quero dizer para você que eu não acredito. Sabe por que eu não acredito? Porque eu tenho um crente lá em casa que sou eu. Por isso que quando chega o fariseu e o publicano, Deus, graça te dou porque eu não sou como os demais homens, Deus fica olhando e fala, rapaz, o pecado tomou conta da consciência desse moço, ele está doido. Eu não sou roubador, eu não sou adúltero, eu não sou detrator, nem mesmo como esse publicano. Antes, olha como eu jejuo, olha como eu dizimo, olha como eu oro. Aí o pecador miserável chega lá e fala, oh Deus, eu queria dizer um negócio para o senhor. Ou o senhor me ajuda, ou não tem chance para mim não. Deus, é isso que ele está dizendo quando ele diz, Deus, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Deus, sê propício a mim, pecador. Por que o testemunho da igreja é tão fraco? Porque o testemunho da igreja é baseado no braço dos homens, é baseado na competência dos homens em cumprir a lei. Não é baseado na morte dos homens e na vida de Cristo sendo manifestada nos homens. É baseado no seu padrão moral, naquilo que você pode fazer em relação às exigências que a sua religião te pede. Então você não rouba, não mata, não mente, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que chega uma hora, meu irmão, que isso espana, porque não dá para obedecer sempre, não dá para não errar sempre. E sabe de outra coisa? Você também não ama. E quem não ama não é nascido de Deus. Por isso que a lei quer apedrejar a mulher adúltera, porque não ama. Ninguém quer tratar com a adúltera. Vamos tocar pedra. Porque quando seu irmão erra,
Você, em vez de correr para o lado do seu irmão, abraçar o seu irmão, ligar para o seu irmão que errou, você se afasta dele. Porque você não quer ser contado entre eles, porque você acha que você não é igual. Mas, irmão, amado, saiba de uma coisa: você é um pecador. E se tem alguma coisa sendo manifesta na sua vida, tenha certeza que isso não é seu. Porque se for seu, ainda que for bom, fede. Se tem alguma coisa sendo manifesta na sua vida, é a vida de Cristo sendo manifesta em você. E alguém que experimentou a misericórdia de Deus, não tem como reter misericórdia para o outro. A igreja hoje é tão fraca no seu testemunho, porque ela acredita nos homens e na capacidade dos homens cumprirem a lei. Porque ela não quer mais que os homens morram, para que Cristo venha ser a sua vida. Elas querem simplesmente crentes bem comportados, bem-quistos na sociedade. Vão para o inferno ensinar boas maneiras, se quiserem, porque o amor de Deus está derramado, está espalhado pelo mundo, na cruz de Cristo, que diz: ó, eu te amo de tal maneira que eu enviei o meu Filho amado para que você creia e não pereça, para que você entenda que você não precisa viver uma vida mentirosa, escrava do pecado, mas que há liberdade para o pecado, porque Cristo é a sua vida. Romanos 7. Perdão, Romanos 8. 1, 2 e 3 e 4. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. 5. Porque os que inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Amados, queria dizer assim: nenhuma condenação há. A primeira coisa é tirar o fardo. Quando Paulo entra no desespero, a única solução que ele tem quando ele grita: miserável homem que sou, quem me levará do corpo desta morte? É dar graças a Deus por Cristo Jesus. Porque não há mais condenação. E eu queria dizer isso para você nesta noite. Todos nós aqui estávamos sob condenação, mas por causa do sacrifício de Jesus Cristo, nenhuma condenação mais há para a sua vida. Já começa aí. Aí, se você quiser, deixa Deus vir cuidar da sua vida. Se entregue ao veredito da cruz. Não alimente nenhuma esperança acerca de você. Não coloque nenhuma esperança no seu braço. Não pense que você é bom, você não é. Ou a Bíblia está mentindo. Ou Deus está mentindo, ou o próprio Jesus mentiu quando disse: não há nenhum bom. Não tente, queridos, manter existindo um ser que Deus matou. Porque não há mais nenhuma condenação para a sua vida, porque Deus te ama. E Deus providenciou o meio para que você pudesse voltar de novo àquilo que Deus projetou no seu coração lá quando Ele quis te criar. Fazer de você um filho e uma filha dEle, herdeiro dEle e co-herdeiro com Cristo. Então para de mentir, para de viver uma vida de ilusão, para de ceder às pressões da religião. Saiba que Deus já te aceitou, que Deus ama você e te quer do jeito que você é. Agora você, nesse processo, querido, você vai olhar para você e você vai perceber que você não consegue ser nada do que a Bíblia fala. E não consegue mesmo, querido. É por isso que tivemos que morrer na cruz do Calvário. Para que Cristo pudesse ser sua vida. Para que você pudesse morrer e ser feito uma nova criatura. Mas aí você vai ter um conflito, porque você vai olhar para a sua realidade histórica e vai ver que na sua carne não habita bem algum. Mas você não é chamado a viver por vista. Você é chamado a viver pelo que Deus diz. E Deus diz que Ele habita em você e que você é uma nova criatura.
que você agora é chamado a buscar as coisas que são do alto, que você agora tem uma inclinação para as coisas que são do céu. Então, viver pelo Espírito é viver pela fé. Espírito você não vê. É saber que você já morreu e já ressuscitou no seu espírito. E que a única coisa que você espera e aguarda é o dia em que a sua carne, e aí Romanos 8 vai tratar sobre isso, será revestida de uma outra realidade. O capítulo 15 de 1 Coríntios vai dizer também. É a ressurreição dos mortos. Você espera uma nova vida, mas de algo que já aconteceu dentro de você. Então não busque em você a condição de testemunhar de Deus. Porque o próprio Jesus disse, o filho nada pode de si mesmo. E eu não dou testemunho de mim mesmo. Quem dá testemunho de mim é o Pai. Deixa o Pai testemunhar em você. Desista de você. Eu sei que a pressão da religião é muito forte. Eu sei que a opinião das pessoas é muito forte. Mas saiba de uma coisa, você não precisa viver esta vida de dualidades. Você pode estar satisfeito simplesmente com o amor do seu Pai por você e com a obra que foi completa na cruz do Calvário por você. E você pode viver hoje a liberdade da glória dos filhos de Deus. Você pode viver aceito, entendendo que o pecado, Deus não está querendo te enganar, fazendo de uma coisa boa, te privando de uma coisa boa. O pecado só tem um problema, o problema é o tamanho do amor de Deus pela sua vida e Ele não quer que você morra. É isso a única coisa. Mas Ele já te libertou do pecado. A palavra de Deus diz isso, que você foi libertado do pecado em Cristo Jesus. Então, meu querido, para de querer buscar boa aparência na carne. E, infelizmente, eu cheguei a essa conclusão de que não adianta eu dar pito em ninguém e também que não adianta liberar. Você vai pecar porque você é um pecador. E você só poderá viver uma vida de santidade se você desistir de você mesmo e dizer, Senhor, vem ser a minha vida. Vamos só concluir esse texto com 2 Coríntios. Perdão, Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meu queridos, você não tem nada a ver com a lei. A lei não é simplesmente a Torá, o Velho Testamento, não é nada disso. É toda proposta de vida que tem como base o seu braço, que tem como sustento o seu próprio braço, que conta com você para que aquilo ocorra. Isto é lei. Você não tem nada a ver, você morreu para a lei. E morreu para a lei com um objetivo, viver para Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que você está crucificado com Cristo. E que você não vive mais à mercê de você mesmo, mas que Cristo vive em você agora, que você pode depender dele. E que este viver que agora você vai ter na carne, dia a dia, que ele seja vivido pela fé. Vivido pela fé é viver pelo que Deus diz de você. Liberto, porque Deus quer libertar você. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A opção da religião, e na minha maneira de ver, a concepção porque o testemunho da igreja já é tão fraco, é porque nós confiamos nas cercas, confiamos no cerceamento das pessoas, no aprisionamento das pessoas pela lei, para que elas possam manifestar o caráter do reino de Deus. O caráter do reino de Deus, só quem pode manifestar é Cristo em nós. Ele é a esperança da glória. Viva como um liberto, anuncie liberdade às pessoas, viva pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é você crer no que Deus diz a respeito de você e não andar segundo aquilo que você vê em você. Você nunca vai melhorar, fique sabendo disso. O dia que você tiver a ilusão de que você melhorou, é porque você está sendo enganado por uma obra do maligno. Você olhar para a sua carne e dizer assim, agora eu estou bem. Aquilo que era impossível para a lei, visto que estava enferma pela carne, isto fez Deus. É o que Deus fez em Cristo.
pela fé, meus amados. Vamos orar? Eu gostaria que, em nome do Senhor Jesus Cristo, você se colocasse diante do Senhor neste momento, não permitisse sair daqui desse lugar sem conversar com seu Pai, e pedir para que o Pai te explique essas coisas, pedir para que o Senhor fale no seu coração. Agora, vá como você está, não coloque tangas, não tente colocar a sua justiça na frente, mas aceite a palavra de Deus que diz que você é um pecador, mas que Deus te ama profundamente. Aceite, receba, melhor dizendo, a graça de Deus e Cristo como a expressão maior da graça e do amor de Deus pela sua vida. E se você tem vivido uma vida sufocada, uma vida no pecado, escravizado pelo pecado, saiba que isso é fruto, no máximo, no mínimo da sua boa vontade, ou no máximo do que você é mesmo. Você é um pecador. E a menos que Cristo venha viver em você, a única coisa que você pode produzir é pecados, serão pecados. Então, coloque-se diante do Senhor e fala: Senhor, o Senhor veio para libertar, eu quero ser liberto. Senhor, o Senhor veio para dar uma nova vida, eu quero viver de maneira nova. Esta obra o Senhor já realizou na cruz, é uma obra de fé. Peça a Ele fé para crer. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Fé é um dom de Deus. Mas, meu amado, não aceite, em nome de Jesus, a proposta da religião que quer fazer de você uma farsa. Porque Deus sonda corações. E diante dele você pode ir nu, porque Ele te ama. Então, abaixe sua cabeça, se coloque diante de Deus nesse momento. Paizinho querido, bendito é o teu nome, Senhor. Eu quero pedir perdão, porque nós confiamos, Senhor, nos homens. Nós confiamos no nosso braço, nós confiamos na lei, Senhor. Hoje a tua igreja, Senhor, tem realmente lameado o teu nome, Senhor. Porque o homem só pode produzir isso mesmo. Mas como nós temos uma associação histórica com o teu nome, por amor do teu próprio nome, Pai, tenha misericórdia de nós, trata conosco, quebrante o nosso coração, aviva a tua igreja, Senhor. Que nós possamos entender que o pecado não é uma coisa boa que o Senhor está escondendo de nós. É algo que nos mata, ainda que venha embrulhado num pacote maravilhoso, ainda que venha com um sabor delicioso, contudo irá nos matar, Senhor, porque tudo que nos afasta de Ti nos empurra para a morte. Senhor, e que nós desistamos de nós mesmos, de lutar contra o pecado, porque no momento em que nós vencemos esse ou aquele tipo de pecado, a soberba toma conta do nosso coração e nós nos achamos melhores do que os outros, Senhor. De modo que estamos afundados no pecado da mesma maneira. Mas, Senhor, que nós possamos entender que o Senhor nos chama para a vida. Que cada um aqui seja instrumento, porque não vive mais, mas o Senhor vive neles. Porque não é que perderam a sua personalidade, é que não buscam mais refúgio em si mesmos. Buscam sempre em Ti, Senhor, a manifestação da vida do Teu reino. Pai, tem misericórdia da Tua igreja nesta cidade. Tem tantas comunidades aqui, Senhor. Aviva a Tua igreja. Senhor, tem sido colocado muito peso na costa do Teu povo, Senhor. E ao mesmo tempo que vamos falar de graça, às vezes somos mal interpretados, Senhor. Parece que a nossa intenção é favorecer o pecado. Mas, Senhor, a nossa intenção é anunciar um evangelho libertador, onde as pessoas possam ser iluminadas pelo poder do Teu evangelho, que é o único poder capaz de mudar um ser humano, de fazer do ser humano uma nova criatura, de salvar o homem do seu pecado, da sua condição de morte. Por isso, Pai, nos dá a ousadia de dizer que é assim mesmo, que é na liberdade, que é de graça, que não tem barganhas e que não tem grilhões, porque Jesus veio para libertar o cativo, dar vista aos cegos, pôr em liberdade o oprimido. Pai, que o Senhor levante homens e mulheres cheios do Teu Espírito para anunciar este evangelho da libertação em Cristo, porque se o Filho nos liberta, verdadeiramente nós somos livres. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A mensagem que você acabou de assistir
faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.